Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cá Rodrigues do Miss Arts e esse é mais um quadro Pontos e Prosas. No vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês algo um pouquinho particular, um pouco da minha vida. E não é porque eu gosto de trazer coisas da minha vida aqui pra vocês, porque eu acho que essa não é a ideia do canal. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que talvez auxilie outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Que foi o caso da minha gigantomastia, né? Eu fiz uma cirurgia, a mamoplastia redutora, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, enquanto eu faço o meu bom e velho crochê. Então, eu convido vocês, peguem aí o seu crochê, senta aqui comigo, puxe uma cadeira, vamos conversar. Ah, não vai fazer crochê agora? Não tem problema nenhum. Pega esse vídeo, coloca num cantinho, vai assistindo enquanto você lava uma roupa, faz uma comida, lava uma louça. O importante é ficar aqui comigo, segurar a minha mão e não soltar, beleza? E aproveitando, eu já peço pra vocês curtirem esse vídeo, comentarem aqui o que vocês estão achando desse vídeo, dos vídeos em geral, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que a gente fala um pouquinho mais, apesar de crochetar, coisas que são mais aleatórias, põe aqui nos comentários pra mim, deixa um coraçãozinho, deixa seu like, porque vai me ajudar bastante, combinado, gente? Ó, eu tenho algumas bases prontas aqui. Esse aqui é uma base de um tapete, que eu vou fazer um tapete vermelho, que vai ficar na pronta entrega, mas provavelmente já tem dona, mas enfim, vamos ver. Qualquer coisa eu falo com vocês. E onde vocês vão me encontrar? Nas minhas outras redes sociais, o Instagram, que é esse aqui que tá passando na tela, lá eu coloco, é como se fosse uma vitrine, né? Então eu coloco um pouquinho do meu trabalho, o que eu faço, valores. Também vocês podem encontrar o meu trabalho no WhatsApp, eu vou deixar o meu número aqui, que vocês podem fazer um orçamento, enfim. É muito bom, além de fazer crochê, comprar de crocheteiras, não é mesmo? Eu compro de outras crocheteiras. E aí, gente, eu também tenho umas bases aqui, ó, de jogo americano que eu tô fazendo. Essas bases aqui, todas também já tem dona, tá? Eu tenho uma cliente que ela pediu 6, 7, 8, 9, 10. Ela pediu 10 unidades de jogo americano, numa cor bem gostosinha, bem bonitinha, e depois eu mostro pra vocês também como que ficou, tá? E aí eu tenho essa outra base aqui, que é um americano um pouco diferente do que a maioria das pessoas pedem. É aquele da tulipa. Eu já fiz um, mas tá na sala lá no meu sofalier, e depois eu mostro pra vocês. Mas enfim, tenho essa base aqui também. Então, sem mais delongas, bora crochetar e bora conversar, né? Gente, por que que eu decidi fazer uma gigantomastia, né? Uma mamoplastia redutora? Eu sempre tive muito seio, mas muito seio mesmo. Tanto é, gente, que foram quase 4 quilos que tiraram dos meus peitos, tá? Quase 4 quilos. Foram tipo quase 2 em um e pouco no outro. Quase 4 quilos, gente, de muito peito mesmo que eu tinha. E me gerava muitos problemas, sabe? Principalmente dores. Eu tinha muitas dores nas costas, eu não conseguia fazer crochê com qualidade, por exemplo. Eu sempre tinha... Porque assim, vocês sabem que fazer crochê é maravilhoso, é muito bom, porém, o que que acontece? A gente sente dores nas costas, toda hora tem que ficar mudando de posição. Agora, imagine você com isso e, além disso, ter um seio muito grande que atrapalha, sabe? Sem contar também na questão da autoestima, né, gente? Eu não gostava muito de comprar roupa, por quê? Porque quando eu comprava roupa era muito complicado, nada ficava legal em mim. E é como o meu marido às vezes falava, né? Você não compra a roupa que você quer comprar, você compra a roupa que serve em você. E é exatamente isso, sabe? Eu comprava roupa que servia em mim, mas não era a roupa que eu queria, não era a roupa que eu gostava. As pessoas às vezes achavam estranho, sabe? Porque eu tenho 1,60 e eu tinha muito peito, eu usava 58 de sutiã e mesmo assim, gente, eu não conseguia encontrar sutiã. Ficava, sabe, metade pra fora. Quem tem mais seio assim sabe do que eu tô falando. É muito difícil, era muito complicado de verdade, mas principalmente a questão das minhas dores. Eu tinha muitas dores nas costas, eu não conseguia
sabe? Eu sempre chorava de noite pra dormir. Meu marido sempre tinha que fazer massagem nas minhas costas, porque era péssimo. É muito ruim mesmo sentir dor. Eu sempre tive muito medo de fazer qualquer tipo de cirurgia, tá? Porque eu nunca na minha vida pensei em fazer cirurgia. Nunca na minha vida. Nossa, eu sou aquela pessoa que tem medo de tomar injeção e de tirar sangue, quanto mais passar por uma cirurgia. E o que eu tinha mais medo da cirurgia? Era a anestesia. Eu tinha medo de, sei lá, sabe? Eu tá lá... É que, assim, na verdade, eu tenho medo de não estar no controle das coisas. E aí é uma coisa errada e eu sei que é um pecado. Porque, né, Deus é quem tá no comando de todas as coisas. E eu sempre sou muito assim. Eu quero estar no comando, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero opinar nas coisas, enfim. E não é assim, né? E você se vê vulnerável quando você simplesmente entrega a sua vida para outra pessoa. Porque é praticamente isso quando você tá ali na mesa de cirurgia, né? A pessoa vai, te dá uma anestesia, você dorme, você não enxerga mais nada e você tem que confiar 100% no trabalho daquela pessoa, que ela não é uma açougueira, que a pessoa não vai te fazer mal, que ela vai fazer bem o trabalho dela. Então, assim, eu tinha muito medo disso. Por isso eu posterguei o máximo que eu pude pra fazer essa cirurgia, de verdade, gente. Porque o medo, ele me corroía demais mesmo. E eu acho que é normal, né? Eu acho que o medo, eu via bastante como uma coisa ruim. E de fato, às vezes o medo, ele te trava. Mas ele também te faz ter pé no chão e de você não se arriscar tanto, né? Porque também a gente não pode ficar dando sorte pro azar. E aí, eu ficava pesquisando, vendo na internet, um monte de gente falando, as pessoas falando sobre que, nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha feito antes e tal, tal, tal. E eu só com aquele sonho, só com aquela vontade, conversando com as pessoas que já tinham feito, falando da realidade delas, enfim. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: cada realidade é uma realidade. Por mais que as pessoas falem alguma coisa, só você vai saber o que você vai passar na hora que você for fazer, entendeu? É isso. Você pode sim escutar várias conversas, inclusive a minha, que a gente tá conversando aqui, como que foi o meu processo, mas cada organismo, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, assim, inclusive, tanto é que toda vez que você for fazer uma cirurgia dessa, o valor da cirurgia, ela vai ser diferente para cada um, porque cada um tem uma especificidade, cada um tem um organismo, então é diferente. E aí é legal sim a gente escutar os relatos de outras pessoas, mas é importante também a gente entender que nem tudo que foi para aquela pessoa vai ser para você também. Mas eu conheci uma pessoa no meu trabalho antigo que tinha colocado silicone com uma médica muito boa, né? Parecia ser muito boa, inclusive ela tem rede social e tudo. E ela fez e falava que era, sabe, aquela cirurgia de recuperação rápida e tal, e piriri pororó. Eu achei o máximo e eu comecei a seguir essa médica, ficar olhando as coisas dela, ver certinho como que ela fazia, os relatos das outras pessoas que já tinham feito cirurgia com ela. E eu falei pra Deus que se fosse da vontade dele, de eu fazer essa cirurgia, que eu tivesse condição de fazer e que eu não tivesse medo, porque o meu medo era dar o primeiro passo. Então, assim, Deus, que eu não tenha medo de fazer essa cirurgia, se for da sua vontade. Então, eu orava, falava, Senhor, se for da sua vontade, me ajuda a não ter medo, me ajuda a conseguir pagar, me ajuda. E aí eu fui orando, fui pedindo a Deus e tal. E aí, conversei com o meu marido, e o meu marido falou, olha, se quiser fazer, a gente vai, a gente corre atrás, e aí você marca lá as suas coisas e vamos ver o que dá. Então, eu marquei para poder fazer a primeira consulta, e aí eu fui com a minha cara e com a coragem, com um sonho, sem nenhum dinheiro no bolso. E aí eu fui, conversei, me senti muito segura, a doutora é maravilhosa, te trata super bem, tem uma equipe perfeita e ela tirou todas as dúvidas que eu tinha
E, meu Deus do céu, saí de lá com um contrato assinado de que eu ia fazer a minha cirurgia, eu ia fazer a minha gigantomastia. Quando eu assinei o contrato, eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou ter coragem de entrar numa sala de cirurgia? Uma pessoa que não tira sangue porque tem medo, vai entrar numa sala de cirurgia? Pois é, gente, entrei na sala de cirurgia. Mas antes de entrar nessa sala de cirurgia, foi um perrengue. Por quê? Porque você tem o pré-operatório. E aí, às vezes, a gente acha que é o seguinte, né? Você marca a cirurgia, faz os exames e beleza. Oba, vou fazer a cirurgia. E não é bem assim também, né, gente? Ó, óbvio que depende bastante do seu organismo, como eu falei e tal. Mas não foi assim pra mim. Eu fui, marquei a cirurgia, tive que passar com um cardiologista, tive que passar com uma nutricionista, tive que fazer 1 milhão de exames de sangue, meu Deus do céu. Agora, pode ter certeza que eu nem tenho mais, eu nem suo mais pra tirar sangue, porque o tanto de tubo de sangue que eu tirei pra poder fazer essa cirurgia, gente, não tá escrito. Não tá escrito. Aí deu problema, eu tava com gordura visceral, aí eu tive que cuidar desse problema. Tive que fazer um monte de exame porque eu tava com pressão alta. E aí eu tomo remédio pra pressão alta. Aí eu tenho crise de ansiedade. Aí eu tomo remédio pra ansiedade. Enfim, foi uma bola de neve. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu passei por toda essa questão do pré-operatório, de não poder comer tudo que eu queria comer, de ter que fazer bastante exercício porque eu tinha que emagrecer, perder a gordura visceral. E aí foi que foi, gente. Tentei cumprir o máximo, né, das metas que a doutora tinha pedido. Não consegui 100%, mas ela falou pra mim assim: olha, geralmente eu não opero quando a pessoa tá com a gordura visceral um pouco alta. Você conseguiu abaixar, mas não tá no nível ideal pra eu fazer a sua cirurgia. Mas como você precisa, não é nada estético, mas é muito mais pela questão da sua saúde, eu vou fazer a sua cirurgia, né? Aí eu fiquei feliz porque tinha liberado de fazer minha cirurgia, porque eu tava, nossa, eu dormia e sonhava que tava, sabe, sendo cortada, sendo operada. Eu não via a hora de passar essa parte assim foi bem tensa. Aí chegou o dia da cirurgia, né? Um dia antes da cirurgia. Gente, vocês não sabem. Deus é tão maravilhoso, mas Deus é tão bom que eu arrumei a minha mala pra ir pro hospital, achando que eu tava indo fazer, sei lá, um cruzeiro indo pra Disney, porque foi, tipo, muito tranquilo, muito tranquilo. Eu tive que acordar muito cedo, porque tinha que estar 5 horas da manhã no hospital. E aí, o meu marido até ficou com medo, falando, nossa, ela não vai dormir de noite, né? Porque é complicado. Mas vocês acreditam que eu dormi numa boa, dormi super bem, dormi maravilhosamente bem, graças a Deus, graças a Deus. Foi assim, uma bênção mesmo. Cheguei no hospital, fui super bem tratada. Aí quando eu cheguei no hospital, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Mas, gente, eu tava ótima, de verdade, eu dei risada, eu tirei foto, eu conversei com meu marido, eu ajudei ele a editar vídeo, sabe? Tava super tranquila mesmo e eu sei que isso não é de mim, foi a mão do Senhor que teve comigo todos os momentos que eu tava lá, sabe? E aí a mulher me chegou pra poder me levar pra fazer a cirurgia. E eu falei, pronto, será que agora vai ou será que eu vou travar? Porque como eu tenho crise de ansiedade, gente, o que eu pensei? Eu pensei que quando a mulher chegasse, eu não ia conseguir, eu ia travar, minha pressão ia subir, ia estar muito alta, eu não ia conseguir fazer a cirurgia, por quê? Porque a pressão tava alta demais. Nossa, um monte de coisa foi passando na minha cabeça que metade não aconteceu, de verdade. Porque aí eu cheguei lá, a mulher me colocou na maca. E aí o meu marido ficou assim, sabe, com o olho cheio de lágrimas, tipo, tenso. Mas eu, numa boa, vamos beber um pouquinho de água antes de continuar, porque, né, tem que hidratar a goela. E vocês bebam água, viu, gente? Bebam água, porque água é vida. Inclusive, pra poder fazer a cirurgia, foram 3 litros de água que eu tinha que beber sempre. Graças a Deus que eu já bebo muita água. E no pós-operatório também, ó, água é o que há. Aí, voltando à história,
cheguei no centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu achei que meu coração ia sair pela boca. Imagina, gente. Eu achei tão fofinho, tão bonitinho, tava tudo tão branco, tinha várias luzes, tava me sentindo assim, sei lá, gravando um vídeo, porque tinha ring, parecia várias ring lights, sabe? O branco, assim, as pessoas tudo simpáticas, conversou comigo e tal. Só que como eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia na minha vida, o que que eu pensei? Eu pensei que eles dão um gásinho lá da felicidade, sabe? Eles colocam um gás em você e aí eles procuram na sua veia pra você poder, pra eles poderem te dar anestesia. Só que eu achei que a anestesia era aquele gásinho da felicidade. Aí eles foram lá e falaram assim, olha, respira, conta até 3 pra poder puxar, né? E aí eu fui respirando pra contar até 3, só que eu, na minha ansiedade sem fim, respirei uma vez, respirei 2 vezes e não dormi. Eu pensei, poxa vida, esse negócio não tá funcionando comigo. E não, nada a ver, né, gente? Na hora que eu ia reclamar que o negócio não tava funcionando, o que aconteceu? Não sei por quê, porque eu apaguei, eu dormi e foi muito maravilhoso. Porque quando eles me acordaram, eu já tinha passado, acho que o meu marido falou que foram umas 4, 5 horas de cirurgia. Porque eu entrei na sala de cirurgia, não, acho que não sei quanto foi, acho que foi mais, gente, porque eu entrei na sala de cirurgia 10 horas da manhã e eu voltei até 10? Acho que foi 9 ou 10 horas da manhã e eu voltei pro quarto 4 horas da tarde. Porque foi muita coisa que tirou de mim. E aí você fica também dormindo um pouquinho lá, até você acordar da anestesia, enfim, né? E aí fiz a minha cirurgia, dormi no hospital, primeira vez que eu tinha ficado internada na vida. E não recomendo, porque é péssimo você ficar dormindo com um monte de barulho de aparelho. E também é péssimo toda hora alguém entrar e te dar remédio e te acordar pra falar, ó, você tá tomando isso, ó, você tá tomando aquilo. Mas enfim. Depois veio o pós-operatório, que pra mim tá sendo um pouco do mais difícil. Por quê? Porque eu tive deiscência de pontos, né? E isso é normal, acontece, mas comigo, porque é isso que eu falei, vai de organismo, comigo foi um pouquinho pior, por quê? Porque a médica já tinha falado que provavelmente poderia acontecer alguma coisa, porque eu não estava sendo operada nos padrões normais que ela fazia, por conta da gordura visceral e todas essas coisas. Mas que mesmo assim, era melhor ter essa decência de pontos do que ficar do jeito que eu tava com dor nas costas, enfim. Então, assim, o pós-operatório tem sido muito cansativo, tem sido muito exaustivo. Eu não posso fazer muita coisa, graças a Deus, desde o começo, porque a primeira coisa que eu perguntei foi, eu vou conseguir fazer meu crochê, né? Tipo assim, saí e peguei no crochê. E ela falou que sim, que eu podia fazer meu crochêzinho, porque a gente podia mexer bastante a mão, só não podia colocar a mão pra cima, que nem até agora eu consigo colocar a mão até aqui, ó. Já tem 2 meses que eu fiz a cirurgia. Mas, por exemplo, eu ainda não posso pegar peso, eu ainda não posso fazer, tipo, muitas coisas dentro de casa. Que mais? Eu não posso levantar muito a mão, tomar banho. Como eu tô com curativo, porque deu a deiscência, né? A deiscência de pontos nada mais é do que uma abertura no ponto. E aí, abriu bastante no meu caso, e eu tô todos os dias tendo que ir na clínica fazer o meu curativo. Por quê? Porque antes meu marido fazia aqui em casa, mas não é tão legal fazer em casa, né, gente? Não porque meu marido é ruim, nem nada dessas coisas, que pelo contrário, ele foi uma bênção e ele me ajudou bastante. Mas é pela questão de que ele não é um enfermeiro, né? Então é muito mais fácil a enfermeira lá fazer o meu curativo, porque ela sabe o que ela tem que colocar, qual é o tipo de medicação, é tudo muito esterilizado, então há um risco de você ter qualquer tipo de inflamação ou de infecção, tipo, nula, né? Então, graças a Deus, eu tô indo fazer meu curativo na clínica todos os dias, de segunda a sábado. Tem um dia que eles me dão descanso, mas eu sou grata, por quê? Porque isso mostra como a equipe é profissional e como eles cuidam bem dos seus pacientes, né? Graças a Deus por isso. E, gente, é isso. Eu não me arrependo de ter feito a minha cirurgia.
Hoje eu me sinto mais leve e é literalmente, sabe? Eu me sinto leve de dores. Eu me sinto leve porque eu me sinto mais magra. Eu me sinto feliz porque minha autoestima voltou, sabe? Agora eu tenho vontade de me arrumar, de ficar melhor, de comprar roupa nova. Obviamente que eu preciso trabalhar muito, então, gente, por favor, volto a dizer, curta, comente, compartilha, se inscreva no meu canal, que eu preciso pagar minhas dívidas. Eu tô feliz, eu não me arrependo de ter feito a minha cirurgia, eu tô muito contente. Hoje eu tive consulta com a minha médica e ela falou que tá tudo muito certo, tá andando super bem. Óbvio que eu tô com vontade de comer várias coisas que eu não posso comer ainda, que eu não tô mais indo pra academia, nem pro Pilates e nem pro Muay Thai como eu tava indo, porque eu não posso, mas é tudo por um bem maior, né, gente? Então eu tô contente porque eu consegui mesmo essa bênção, né? Essa graça que o Senhor me deu. Então, tô muito feliz, gente, ó. Eu vou deixar pra vocês, olha só. É que eu tô com um sutiã cirúrgico, né? E a luz tá, tipo, estourando aí pra vocês, né? Mas eu tô com o sutiã cirúrgico ainda, mas tá muito pequeno. E eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aí uma fotinho de antes e depois, pra vocês verem do que eu tô falando. E é assim, gente, ó, tô fazendo essa base, ela é muito rápida de fazer. E assim, quando eu converso com vocês, por isso que eu não posso muito, eu demoro de postar esses vídeos de pontos do crochê. Por quê? Porque eu converso e aí a gente vai conversando, eu vou olhando pra câmera, eu paro um pouquinho e eu não tenho essa destreza de que outras crocheteiras têm de serem muito rápidas e conseguir fazer tipo isso, sabe? Conversar, olhar pra câmera, fazer e puf, tá pronto. Não, eu sou mais lenta, mas cada um no seu jeitinho, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, espero muito de ter ajudado alguém que tem vontade de fazer, que tem medo, como eu tinha, essa questão maior, né, de, tipo, compartilhar com vocês, que era um medo que eu tinha, mas não precisa, gente, não, se você não dá sorte pro azar, vai dar tudo certo, sabe? Se você escolher o profissional certo, se você se cuidar, se você fizer as coisas direitinho, vai dar tudo certo, de verdade. Pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, inesperada? Pode ser. No meu caso, foi a decência de pontos. Era inesperado? Não. Poderia ter a probabilidade de ter dado isso era grande. Por quê? Porque eu tinha outras questões, principalmente a questão psicológica e tudo mais, né? A gordura visceral. Mas esse era o meu caso, e o meu caso foi, eu tinha que operar naquele momento, por quê? Porque estava afetando muito a minha saúde, e era assim, a longo prazo eu ia tá muito ruim, né? O ortopedista falou isso, o ginecologista, o cardiologista, enfim, vários médicos me falaram que era bom eu fazer a gigantomastia. Então, foi por isso que eu fiz com mais antecedência, com mais rapidez. Mesmo porque eu estou numa janela de velhice que eu não posso ter, eu tenho que me preparar se eu quiser ter um filho, por exemplo, né? E com o seio do tamanho que tava, ia ser complicado esse sonho de querer um dia ter um filho. Por quê? Porque, gente, é sério, era muito grande, impactava em muitas coisas, muito na minha saúde, na minha respiração, em tudo. Então, assim, eu estou grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não tenham medo, faça as coisas, vai atrás, procura, se empenha, não vai em qualquer lugar. Procura direitinho e realize o sonho de vocês, se assim vocês quiserem e assim for da vontade de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço que se gostaram, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Me faça uma pequena artesã feliz. Um beijo e até a próxima. Tchau!